Olá pessoal, a gente vai para mais uma aula, mais um vídeo. E nesse vídeo a gente vai estar trabalhando com a aula 6 do setor B do caderno 2, caderno capa, que vem tratar com a gente com relação ao ângulo limite e o fenômeno da reflexão total. Bom, esses dois fenômenos que acontecem são fenômenos que devem ao fato de que quando a luz passa de um meio para outro meio, geralmente com densidades diferentes, acontece um fenômeno que a gente chama de refringência. A refringência é a capacidade de um meio de fazer com que a velocidade da luz diminua, ou seja, ele meio que retarda a luz. Então, nessa aula a gente precisa ficar atento pelo seguinte: no primeiro momento nós vamos trabalhar com a luz sendo refratada do meio ao meio mais refringente, ou seja, a luz vem do que tem menos refringência, o que a luz percorre com a velocidade maior, para o meio em que a luz vai percorrer com a velocidade menor. Quando a gente muda o ângulo, a inclinação do ângulo, ou seja, quando o ângulo de incidência começa a aumentar, uma consequência acontece. Qual é? Na refração para o meio mais refringente, o raio refratado, esse de baixo, ele se aproxima da reta normal, ou seja, é como por mais que a gente esteja chegando esse ângulo para cá, esse ângulo ele não se aproxima muito desse ângulo aqui, e vai chegar a um ponto em que nós vamos chamar esse ângulo aqui de ângulo limite, ou seja, você fica no limite, né, a fonte de luz fica no limite dos dois meios, porém o raio refratado ele não se aproxima do limite, ou seja, ele vai sempre sofrer esse desvio e nunca vai se aproximar dessa reta aqui. É como se ele tivesse amarrado a reta normal, e a reta normal é essa reta central que aparece em todos os desenhos aqui, tá? Bom, então o que acontece? Quando a gente tem de um meio menos refringente para o meio mais refringente, vai acontecer o fenômeno que nós chamamos de fenômeno do ângulo limite. Então o ângulo limite vai ser dado por essa expressãozinha aqui, que é por meio da lei de Snell. O ângulo limite, o seno do ângulo limite, ele vai ser o índice de refração menor sobre o índice de refração maior. Então é interessante anotar essa forma para a gente poder resolver algumas coisas. Então, o que a gente precisa destacar nesse nosso estudo? Nós precisamos destacar o seguinte, que deixa eu anotar aqui. Bom, nós precisamos destacar a primeira coisa, menos para mais Então, bom, deixa eu anotar aqui. Então, de menos para mais, o que vai acontecer? O ângulo é o ângulo limite, tá? Então, a gente vai do menos refringente para o mais refringente, aí a gente chega ao ângulo limite. Bom, mas o que acontece se ao invés de a gente ter o de menos refringência para o mais refringente, ou seja, se a gente tiver o contrário? Observem que agora a lanterna, a fonte luminosa, ele está partindo, está iluminando do mais refringente para o menos refringente. Que vai acontecer um fenômeno oposto. Quanto mais você se afasta da reta normal, que é essa reta central, quanto mais a gente se afasta dela, mais o raio refratado se afasta da reta normal também. Ou seja, vai acontecer um fenômeno de que quando você estiver se aproximando de um determinado ponto aqui do mais refringente, da parte de baixo, esse ângulo aqui que o raio refratado ele tem com a normal, ele vai sofrer um ângulo máximo. E essa consequência do ângulo máximo nós vamos chamar do ângulo limite, porém ele vai ter um nomezinho especial, que vai ser a reflexão total. Isto é, vai acontecer o fenômeno em que o raio de luz
ele não vai passar para essa região aqui de cima. Ele como se batesse na superfície e fosse ricocheteado de forma horizontal, não passando para a superfície, né, para a parte superior. E o mais interessante, ó, que a fórmula de calcular o ângulo limite tanto de cima para baixo quanto de baixo para cima, ou do menos refringente para o mais refringente, ou do mais para o menos, continua a mesma. Essa é a parte legal desse estudo, porque por mais que as coisas a análise é diferente, a fórmula continua sendo a mesma. Então o ângulo limite ele é o índice menor dividido pelo índice de refração maior. Bom, o fenômeno da reflexão total ele é interessante pelo seguinte: vai acontecer um momento em que o feixe de luz que está sendo emitido nesse ângulo, se você encontrar a reflexão total, o ângulo limite, então ele não vai passar para cá, então ele não passa para a região superior. Ou seja, isso é interessante. Inclusive tem um vídeo do Manual do Mundo que é uma das experiências que eu quero fazer com vocês, é que com laser pra gente mostrar, pra gente verificar que isso aqui acontece, tá? Que ele não passa pro outro lado. Bom, eu quero que vocês leiam, façam as atividades e estudem bastante, viu? Eu vou estar agora, nesse momento, vou resolver alguns exercícios, alguns exemplos aqui, para ficar mais claro toda essa ilustração em relação aos raios, tá? Então vamos lá. A pergunta diz o seguinte, ó: a figura abaixo mostra um raio de luz monocromática, isso é, só tem uma cor, que é monocromática, que incide na superfície de separação de dois meios homogêneos e transparentes A e B. Aqui é interessante em destacar que o fato de ser monocromática é que se você tem duas cores diferentes, monocromática é só uma cor, se eu tenho mais de uma cor, quando o raio for refratado, o que vai acontecer? Cada cor sofre um desvio, um ângulo de refração diferente, então é por isso que ele coloca só um, tá? Ele diz o seguinte, ó, ele vem do meio A, do meio de cima para o meio de baixo, meio B. Nessas condições, o raio de luz emergente rasante a superfície, que é esse aqui, ó, quando ele passa, ele vai sofrer esse desvio para esse ponto aqui. E aí, chamando NA e NB os índices de refração dos meios A e B, e L o ângulo limite. Então, qual dessas afirmações aqui está correta? Bom, aqui a gente precisa destacar o seguinte, ó. Se eu tenho um feixe de luz que incide sobre a separação de dois meios e sofre um desvio em que esse desvio é o ângulo limite, ou seja, ele não passa para o outro lado, ele não sofre refração, isso aqui é o fenômeno da reflexão total. E o fenômeno da reflexão total, ele só ocorre quando você tem um meio mais refringente e o raio passa para um meio menos refringente, ou seja, o seu raio está sendo emitido do maior meio para o menor meio. Ora, se ele está de cima para baixo, significa que em cima é o maior meio, ou seja, ou a letra A, ou melhor, só a letra B, na verdade, aqui está correta, ó, em que o NA é maior do que o NB. Significa que ele vai sofrer reflexão total. Então, só para deixar claro, só há reflexão total do maior para o menor. Então, letra B é a alternativa correta. Segunda questão. As fibras ópticas de grande uso diagnóstico em medicina, exame do interior do estômago e outras cavidades, devem sua importância ao fato de que nelas a luz se propaga sem escapar do seu interior, não obstante serem feitas de material transparente. A explicação para o fenômeno reside na ocorrência no interior das fibras de... Primeiro, a gente tem que entender que se a luz ela não consegue escapar, então isso significa que a luz, mesmo com material transparente, ela bate sobre a superfície e é refletida totalmente. Então isso é um fenômeno da reflexão total. A dupla refração aqui não faz sentido. Polarização da luz, a gente nem estudou sobre isso ainda. Difração e interferência da luz são fenômenos que ocorrem na ondulatória.
A gente vai estar estudando isso depois, ondulatória, a parte de difração, de interferência, polarização, mas não especificamente da luz, e sim de ondas eletromagnéticas, tá? Então, a alternativa correta é a letra A, reflexão total. Terceira questão, ao viajar num dia quente por uma estrada asfaltada, é comum enxergarmos ao longe uma poça d'água. Sabemos que em dias de alta temperatura, as camadas de ar nas proximidades do solo são mais quentes que as camadas superiores. Como explicamos essa miragem? Letra A. Devido ao aumento de temperatura, a luz sofre dispersão. Falso. A dispersação é quando a luz bate sobre superfícies irregulares. Letra B. A densidade e o índice de refração absoluto diminui com o aumento da temperatura. Ou seja, ele muda a composição do ar naquela região. Então, os raios rasantes incidentes do Sol alcançam o ângulo limite e aí há a reflexão total, que seria a alternativa correta, tá? Letra C. Devido ao aumento de temperatura ocorre refração com desvio. Falso, pois a refração sempre é o desvio. D. Ocorre reflexão simples devido ao aumento da temperatura. Falso, porque essa reflexão só ocorre por causa do índice de refração que é mudado devido à composição do ar, já que a densidade muda. E letra E, devido ao aumento de temperatura, a densidade e o índice de refração absoluto aumentam. Falso, porque se o índice de refração aumenta, então não há ângulo limite, tá? Então letra B é a correta. E por fim, uma questão aqui de cálculo para a gente fazer. Determinado raio de luz incide sobre a superfície de separação de dois meios com diferentes índices de refração. Sabendo que o raio de luz movimenta-se no sentido do maior para o menor índice de refração, e se isso acontece, então vai ter um limite, e que os valores dos índices de refração são 2,5 e 3,5, calcule então o ângulo limite. Bom, calcular o ângulo limite é bem simples. O ângulo limite é só pegar o menor e dividir por maior. 2,5 dividido para 3,5 vai dar 0,71. Bom, aqui do jeito que está essa questão, a gente não conseguiria resolver sem o uso de calculadora. Por quê? Porque usando calculadora, nós conseguimos destacar o seguinte, ó, se a gente faz seno de 46 graus, a gente vai encontrar que é 0,71, que é o mais próximo que a gente vai encontrar aqui, por isso que o ângulo limite é 46 graus. Tá? Fazendo o teste, por exemplo, com o ângulo de 40, vai dar 0,64, bem longe. Com o ângulo de 36, vai dar 0,58, né? E assim a gente pode perceber que com qualquer outro ângulo isso daria errado. Logo, a alternativa correta é a letra A. Então, calcular o índice de refração para o ângulo absoluto, para o ângulo limite, desculpa, é só a gente fazer o menor menos dividido pelo maior e depois descobrir qual é o ângulo correspondente. Geralmente, algumas questões ela traz uma tabelinha informando alguns valores para que a gente possa saber qual ângulo é referente aqui, já que calcular ângulos não é tão simples, tá? Então se cuidem, cuidado aí com o coronavírus e não saiam de casa. As dúvidas no WhatsApp e até mais. Falou!